é manter-te vivo. E para fazer isso, ele precisa de prever exatamente o que vem a seguir. Então ele constrói um modelo interno da tua realidade. No passado, para a tua sobrevivência, isto era principalmente sobre o teu ambiente físico, mas hoje em dia também inclui a tua identidade e o teu sentido de valor. Para tornar isto fácil de visualizar, quero que imagines um simples gráfico na tua mente. No eixo vertical, tens a tua competência ou o teu valor. O teu cérebro desenha uma linha reta através deste gráfico. Esta é a tua linha de base interna. Ela representa exatamente quão boas ou quão seguras o teu cérebro espera que as coisas sejam. E o maior medo do cérebro, um medo muito maior do que falhar, é o terror de descobrir que esta linha está no lugar errado. Quando a realidade do mundo externo se afasta dessa linha, abre-se um enorme fosso. Este fosso vertical é chamado de erro de previsão. E para o teu cérebro primitivo, esse fosso é um sinal de perigo. A autossabotagem, em todas as suas formas estranhas, é uma estratégia que o teu cérebro usa para fechar esse fosso. Isto desenrola-se de duas formas principais. O primeiro caminho é comum em pessoas com uma autoestima alta, mas frágil. A tua linha de base interna está definida muito alta. Ela diz que eu sou, ou deveria ser, altamente competente, mas o mundo externo está cheio de dados confusos e incertos. Coisas como exames e avaliações de desempenho podem provar o contrário, e isso cria um fosso entre a tua alta expectativa e a realidade confusa. Então, o que é que tu fazes? Tu recusas-te a deixar que os dados sejam recolhidos. Tu envolves-te em autossabotagem comportamental. Talvez fiques acordado a noite toda, ou bebas antes da grande apresentação, ou comeces o projeto no último minuto. É basicamente um escudo protetor inteligente. Se falhares, podes simplesmente culpar o obstáculo. Eu falhei porque estava cansado, mas se tiveres sucesso, podes continuar a acreditar que és um gênio. Eu tive sucesso mesmo estando cansado. Ao sabotares o teu desempenho, proteges essa linha de base elevada de alguma vez ser refutada. O segundo caminho é comum para aqueles de nós com uma autoestima mais baixa, aqueles que lidam com o síndrome do impostor. Aqui, a tua linha de base interna está definida de forma muito baixa. Ela diz: eu não sou bom o suficiente. Eu sou uma fraude. Ventei base, mas depois o mundo externo dá-te uma promoção, ou alguém faz-te um elogio sincero. De repente, a linha da realidade dispara muito acima da tua linha de base. Este sucesso repentino é um enorme erro de previsão. O mundo está a dizer-te que tu tens valor, mas a tua linha de base diz que não vales nada, e esse fosso parece incrivelmente inseguro. Por isso, tu fazes o que é chamado de autossabotagem declarada. Podes dizer constantemente às pessoas que te estás a sentir doente ou sobrecarregado antes de uma grande tarefa. Isso baixa as expectativas delas, claro. Mas o custo é que tu lentamente treinas todos à tua volta para te verem como frágil e pouco fiável. Estás a trocar o teu potencial a longo prazo por um momento de segurança imediata. É um recuo para a dor familiar de não ser bom o suficiente, simplesmente porque o teu cérebro prefere um fracasso previsível a um sucesso aterrorizador e incerto. E aqui está a parte frustrante. Mesmo quando compreendes tudo isto, mesmo quando vês o padrão e queres desesperadamente mudar, por que é que continua a parecer impossível? Por que é que não consegues fazer com que o teu corpo faça a coisa que tu logicamente sabes que deverias fazer? Porque isto não é apenas um jogo psicológico. No fim de contas, é uma batalha biológica. Quando esse fosso no gráfico aparece, o centro de detecção de ameaças do teu cérebro, a amígdala, pode fazer soar o alarme. Ela vê a incerteza como um perigo para a tua identidade. Então, ela basicamente empurra o teu cérebro racional para fora do banco do condutor, para assumir o controle do volante. Agora estás em modo de luta ou fuga. E ao mesmo tempo, o pedal de travão do teu cérebro,
Uma região chamada giro frontal, inferior direito, deveria intervir e impedir-te de fazer algo impulsivo. Para as pessoas que lutam contra isto, esse pedal de travão parece estar coberto por uma espessa camada de esponja. Tu tens de pressionar com muito mais força para o fazer funcionar. Assim, acabas nesta situação aterrorizadora. O teu pânico assumiu o volante e os travões estão demasiado suaves para parar o carro. Parece que estás a ser atirado em direção a um penhasco e perdeste completamente a capacidade de abrandar. As pessoas que superaram isto não eliminaram o medo. Elas apenas encontraram uma forma de calibrar a sua linha de base interna para corresponder à realidade, para que o alarme não soe tão alto. E esse é o nosso objetivo. A questão é, como é que fazemos isso? Não precisas de comprar um curso de 300 euros, nem de descarregar uma nova e complexa aplicação de produtividade. A menos que estejas numa zona clínica que exija medicação, a maioria de nós pode começar a reprogramar isto com algo que provavelmente já tens, uma caneta e um caderno. Nós vamos usar o simples ato de escrever para guiar suavemente o cérebro de volta a um lugar de segurança e controlo. Vamos fazer isto em 3 passos. O passo 1 é retomar o volante. Antes de agirmos, temos de tirar as emoções do banco do condutor. Quando sentires aquela onda de ansiedade ou aquela vontade de procrastinar, abre o teu caderno. Simplesmente escreve aquilo que estás a sentir. Por exemplo, estou a sentir um aperto no peito. Estou a ter o pensamento de que vou falhar. Isto chama-se defusão cognitiva. Quando mantens estes pensamentos na tua cabeça, tu és a emoção. Mas no momento em que os escreves, tu sais de dentro do sentimento. Tu tornas-te o observador. Podes dar um nome à emoção, ou até desenhá-la como uma personagem, como no filme Divertidamente. Quer a escrevas ou a desenhes, o resultado é o mesmo. Tu crias uma minúscula distância entre ti e o medo. E essa distância é a forma mais fácil de tirar o pânico do banco do condutor. Isso permite que a tua mente racional agarre de novo no volante. O passo 2 é contornar o travão avariado. Agora que estás de volta ao banco do condutor, ainda temos um grande problema mecânico. Mesmo com a tua mente racional, o teu pedal de travão interno ainda é fisiologicamente fraco. Confiar na força bruta da força de vontade para parar a sabotagem apenas te vai exaurir. Temos de ser mais inteligentes em relação a isto. Aqui estão 3 ferramentas que podemos usar, dependendo do tipo de sabotagem que estás a enfrentar. Primeiro, se és o perfeccionista que fica paralisado pelo medo de não ser bom o suficiente, tenta o protocolo do rascunho mau. Esta é uma técnica chamada intenção paradoxal. Escreve isto no topo da tua página. Durante os próximos 20 minutos, o meu único objetivo é escrever o pior e mais embaraçoso lixo imaginável. Ao fazeres do mal o teu objetivo, tu removes o medo de falhar. A tua amígdala para de tocar o alarme, porque tu não podes falhar a escrever lixo. Isso engana o teu cérebro para começar, e normalmente vais descobrir que aquilo que criaste não é na verdade lixo, mas nessa altura já tens o embalo para continuar. Segundo, se és um procrastinador que se distrai facilmente, usa o método RUP. Isto significa desejo, resultado, obstáculo e plano. Escreve o teu desejo e o melhor resultado. Mas depois, e este é o passo crucial que a maioria das pessoas salta, escreve o obstáculo. Sê brutalmente honesto. O obstáculo é que, no momento em que chego a casa, deixo-me cair no sofá e fico a deslizar no telemóvel. Depois, transforma esse obstáculo num plano usando uma declaração do tipo se e então. Se eu passar pela porta, então vou colocar imediatamente o meu telemóvel numa gaveta. Ao ensaiares este cenário, estás a escrever um guião para o teu cérebro. Tu pré-carregas a decisão. Por isso, quando o momento chega, tu apenas executas o código. Ora,
Essas duas primeiras ferramentas serviam para contornar o travão fraco para te fazer começar. Mas esta terceira ferramenta é diferente. É assim que nós realmente fortalecemos o próprio pedal de travão. Chama-se surfar à vontade. Usa isto quando sentires aquele calor físico específico no teu corpo que grita para fugires ou para ires ver o telemóvel. Quando esse impulso bater, não lutes contra ele. Apenas acompanha-o. Pega na tua caneta e escreve. A vontade está num nível de 8 em 10 neste momento. Eu sinto-a como um calor na minha cara. Espera 2 minutos e verifica de novo. Certo, agora é um 6. Estes impulsos fisiológicos são como ondas. Eles crescem, eles atingem o pico, mas eles sempre rebentam num espaço de cerca de 20 minutos. E ao surfar essa onda e não agir sobre ela, estás a fazer uma repetição no ginásio para o teu cérebro. Estás a treinar esse pedal de travão para lidar com impulsos físicos, tal como o passo 1 te ajudou a lidar com os emocionais. Por isso, da próxima vez que precisares de parar, vais descobrir que é um bocadinho mais fácil. O passo 3 é o passo final, e é o mais crítico, fechar o fosso. As ferramentas que acabamos de cobrir ajudam no momento. Mas para uma mudança real e duradoura, precisamos de ajustar aquela linha de base de que falamos antes. Precisamos de recolher dados precisos do mundo real, para podermos calibrar as tuas expectativas internas para corresponderem à realidade. Nós fazemos isto com experiências comportamentais. O objetivo aqui é encontrar pontos de dados externos precisos. Em vez de assumires que vais falhar, trata o assunto como um teste científico. Escreve uma hipótese do gênero: se eu mostrar o meu trabalho antes de estar perfeito, as pessoas vão achar que sou incompetente. Depois faz o teste. Pega numa ideia ou num projeto que nem sequer está 80% feito. Partilha-o com um amigo de confiança ou um colega para obter feedback. Não o tentes aperfeiçoar. Simplesmente envia-o e observa o que acontece. Eles ridicularizaram-te ou apenas te deram a opinião de que precisavas para terminar. Estás a ensinar ao teu cérebro que estar em progresso não significa ser incompetente. Agora que recolheste estes novos dados, precisamos de calibrar a tua linha de base interna. Podes usar o questionamento socrático. Quando essa voz interior disser que sou incompetente, escreve isso e coloca-o em julgamento. Pergunta: será que não há mesmo nenhuma prova de que eu seja competente e aquele último projeto que terminei? Força o teu cérebro a olhar para as vitórias que ele está a tentar ignorar. Pensa nisto como seres um advogado de defesa. Estás a construir um caso sólido para provar que tens valor. E a parte mais crucial de equilibrar esse gráfico é esta: nós precisamos de mudar a forma como tu defines um erro no teu caderno. Pratica a reatribuição. Quando as coisas correm mal, em vez de escreveres que és um grande idiota, que estraga sempre tudo, escreve que isto são apenas dados com os quais posso aprender. Quando tratas um erro como informação em vez de uma falha de caráter, o cérebro deixa de o ver como uma ameaça. Os sinos de alarme não tocam e a necessidade de autossabotagem simplesmente desaparece. Certo, então vamos juntar todas as peças. Aqui está o caminho para sair do ciclo. Primeiro, tu geres a emoção para poderes pensar. Depois, tu contornas o travão não fiável para poderes agir. E, finalmente, tu calibras a linha de base para poderes parar de lutar uma guerra contra ti próprio. Eu sei que isto parece muita coisa, mas lembra-te, não tens de fazer tudo de uma vez. Se não tens a certeza por onde começar, começa apenas pelo passo 1. Abre o teu caderno e simplesmente escreve a emoção que estás a sentir neste momento. E como sempre, eu criei um PDF gratuito para ti, com modelos para todos estes exercícios de escrita. Podes descarregá-lo usando a ligação na descrição abaixo. Eu quero que imagines aquele espectro novamente.
Talvez hoje sintas que estás na extremidade direita, mas cada vez que pegas nessa caneta, cada vez que surfas uma vontade ou te dás permissão para seres imperfeito, estás a dar um pequeno passo para a esquerda. Estás a fechar o fosso e a provar ao teu cérebro que o mundo é, na verdade, mais seguro do que ele pensava. Isto não se trata de te tornares numa pessoa diferente. Trata-se de, lenta e suavemente, retomares o volante. Obrigado por assistires. Espero que isto te dê algo útil que possas realmente experimentar. Na próxima vez, vamos explorar como este mesmo sistema de autossabotagem se manifesta nos nossos relacionamentos mais próximos. Mas até lá, cuida de ti. Vemo-nos no próximo vídeo. Tu conheces bem este sentimento. O exame final é amanhã e tu tens mesmo de passar. Mas as tuas mãos estão num teclado a jogar um videojogo até às 3 da manhã. Ou talvez o prazo para um grande projeto esteja a respirar no teu pescoço. E no entanto dás por ti a deslizar no TikTok, a dizer a ti mesmo que só precisas de uma pausa de 5 minutos, mas essa pausa transforma-se em 3 horas. Isto é autossabotagem. É o ato de arruinar ativamente os teus próprios objetivos. Muitas vezes vemos isso como procrastinação, mas também se manifesta de formas subtis, como o síndrome do impostor. É o medo de seres exposto como uma fraude. E esse medo pode fazer com que sabotes as exatas oportunidades que mereces. Mas a questão é a seguinte: o que todos estes comportamentos têm em comum é que não estão simplesmente a acontecer-te. São estratégias usadas por ti contra ti mesmo. E se te sentes assim, quero que saibas que não és a exceção. Tu és a regra. Os números são, na verdade, bastante impressionantes. Estudos mostram que entre 62% a 82% das pessoas vão experienciar o síndrome do impostor em algum momento. E no ambiente universitário, até 95% dos estudantes admitem ter um problema de procrastinação. A autossabotagem não está reservada para algumas pessoas disfuncionais. Faz parte das definições de fábrica do nosso cérebro, mas nem todos a experienciamos da mesma forma. Pensa nisto como um espectro. Na ponta direita, na zona vermelha, tens padrões crônicos que alteram a tua vida e que se repetem independentemente da situação. Para cerca de 15 a 20% dos adultos, esta é a realidade deles. E por vezes, isto está ligado a diferenças neurobiológicas, como o déficit de atenção e hiperatividade, que tornam estes padrões muito difíceis de quebrar. Mas a grande maioria de nós, provavelmente 60 a 80%, vive na zona cinzenta. Nós estamos na maior parte do tempo bem, mas quando as apostas sobem, quando enfrentamos um grande desafio, de repente começamos a fazer exatamente as coisas que garantem que vamos falhar. Por isso, não importa onde estás nesse espectro. O objetivo deste vídeo é ajudar-te a começar a mover-te para o lado esquerdo. E para fazer isso, primeiro temos de compreender o código oculto que faz funcionar todo este sistema. Tu podes estar a perguntar-te: se isto faz parte das nossas definições de fábrica, se quase toda a gente faz isto, tem de haver uma razão para tal, certo? Costumamos pensar no cérebro como um simples sistema de busca de prazer, sempre atrás de um pico de dopamina. Mas a verdade é que o teu cérebro é, em primeiro lugar, uma máquina de previsão. E, em segundo lugar, uma máquina de prazer. De uma perspectiva evolutiva, o seu trabalho principal não é fazer-te feliz.